O que teria mudado, por exemplo, para que agora o Ancelotti voltasse a ser viável, Caê? No cenário atual tem alguns fatores. Assim, se naquela ocasião ainda faltavam 3 anos ou 2,5 para essa projeção de fim de carreira do Ancelotti, projeção dele, que ele projeta parar após a Copa do Mundo ou após esse contrato do Real, agora ele ficaria só 1 ano nesse sonho da seleção brasileira, o sonho de comandar uma Copa do Mundo, e aí sim depois poderia parar. A gente tem até informações de que o filho dele, que é auxiliar dele, já tem projeção de seguir carreira solo. Esse é um dos fatores. A questão também é que a gente tem informações da CBF, também tem conhecimento de que em Madrid a tendência hoje em dia é de que ele encerre esse vínculo após o Mundial de Clubes por uma série de fatores e desgastes, questão de montagem de elenco. Esse ano, de novo, ele passou por lesões que o deixaram ali em conflito sem lateral, sem zagueiro, enfim, uma série de fatores que desgastaram, e eles entendem que é o momento de encerrar essa relação. Eles querem muito o Xabi Alonso, que tem também negociações em curso lá com o Bayer Leverkusen. Então, esse cenário, pensando no Real Madrid, seria um pouco mais viável essa liberação, mas o Ancelotti não vai para o conflito com o Florentino. Então, por mais que ele diga sim agora para o Edinaldo, e a gente tem informação de que ele sinalizou positivamente, os próprios meninos do Real Madrid, os brasileiros, têm conhecimento dessa conversa, ele não vai entrar em conflito antes do Mundial de Clubes. Então, seria um sim, novamente, verbal ou através de um papel, como foi da outra vez, sem peso jurídico, e que teria que esperar até o pós-mundial para aí sim formalizar. Até a Júlia falava de esperar uma entrevista do Ancelotti coletiva, e em momento algum ele vai confirmar com qualquer tipo de contato, pelo contrário, ele vai rechaçar como foi da outra vez, porque para ele não quer criar conflito no clube, que é o clube da vida dele, juntamente com o Milan ali e com o Florentino. Então é bom ter isso em mente, e aí até por isso entra a questão do Jorge Jesus como um plano mais viável, porque o sim seria mais prático. E até um amigo em comum de todos nós hoje comentou na conversa, o Lédio, ele falou, cara, a questão do Ancelotti é que ele nunca diz não. Então, quando ele nunca diz não, isso acaba retardando toda essa situação e realmente fica uma situação um pouco conflitante. Então, o Edinaldo ter essa bola de segurança do Jorge Jesus é interessante para entender se ele vai apostar de novo na paciência e no poder de persuasão do Ancelotti, ou ele vai tentar acelerar todo esse processo. E um ponto também que eu estava vendo ali à tarde, aí você falou sobre debater o trabalho. Para mim, uma coisa que é muito também importante da gente bater na tecla é de que é um debate sobre todo o organograma e não só sobre o Dorival, e isso para mim fica muito claro também quando o Edinaldo, nessas 48 horas prévias à reunião, ele não teve debates, ele não projetou debates com o gerente, o supervisor, o diretor, para poder entender e levar para um debate com o técnico. Tanto que a reunião é com o Rodrigo também. Então, qualquer decisão... E a CBF tem um histórico de sempre ter um coordenador alinhado com o técnico. A gente não tem, por exemplo, o coordenador vai escolher o técnico, não. É o presidente que escolhe o técnico. Né? Que é um absurdo, porque cada vez que você precisa trocar o técnico, você quebra toda a cadeia hierárquica. Não faz nenhum sentido isso. Mas tem sido assim, o coordenador vem a reboque do técnico, né? O coordenador tem vindo sempre a reboque do técnico. Sim. Então, eu não sei como seria... Ô, Rizek. Diga. O que me chama a atenção... O Ancelotti não teria nem essa figura de coordenador, tá? O que estava acertado lá atrás é que nem a figura de coordenador haveria se o Ancelotti viesse. Eu opino, é uma opinião, já desde ontem eu tenho falado sobre isso, eu opino que tudo converge para o Jorge Jesus. Não precisa de quebra de contrato, ele dá todos os sinais de que é louco para dirigir a seleção brasileira, e tem um porém público, um porém gigante que surge, que é a relação dele com o Neymar. Eu tenho um ponto sobre isso, depois eu posso falar. Pode falar então agora. Conversas de janeiro, tá? Muito antes dessa crise. Eu sei de uma conversa que me foi relatada pelo interlocutor com o pai do Neymar. E eles estão conversando, porque o pai do Neymar estava tentando colocar jogadores no Santos, né? Os jogadores europeus no Santos. E lá pelas tantas entra o assunto seleção. E aí o pai do Neymar fala para esse interlocutor, que falou diretamente comigo, que, olha, e a seleção, né? Não, a seleção vai ser o Jesus. Em breve. Em breve vai ser o Jesus e vai melhorar, né? Então, assim, depois do episódio do Neymar, da declaração do Jesus que o Neymar já não funcionava mais na Arábia, e antes desse rolo agora com a seleção brasileira. O que dá para concluir disso? Primeiro, que não tem nenhum problema.
né, que no momento que o Jesus assumisse a seleção, o Neymar não só vai ser chamado, como vai ser chamado como protagonista. Vai ser colocado no pedestal, que é exatamente sempre o sonho, digamos assim, da família Neymar. O segundo ponto é, bom, mas então por que o Jorge Jesus fala aquilo naquele momento? Eu acho que é uma jogada ensaiada, só pode ser uma jogada ensaiada. O clube não queria liberar o Neymar e o Neymar também, ninguém queria pagar multa nenhuma. E naquele momento, no momento que o Jesus diz o Neymar não serve mais para a gente, abre as portas para a liberação dele. Então eu acho que para mim está tudo entre amigos ali, eu não vejo nenhuma confusão. Se você entender que isso é uma jogada ensaiada, eu entendo que sim.